Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, esse canal é Minha Família na Irlanda e hoje eu quero falar sobre a aceitação das crianças na escola, na comunidade irlandesa em geral e crise de identidade cultural. Você já ouviu falar desse pequeno tema que vem agora à tona? Cada vez mais as mães, os pais brasileiros estão colocando mensagens no grupo dizendo que as crianças não estão se dando bem, porque não falam inglês, porque as criancinhas não querem brincar com elas. Então vamos abordar esse tema um pouco polêmico. Para mim, para minha família se passou tudo muito bem, mas eu vou te falar de algumas etapas que a gente teve que ultrapassar. Hoje é um dia bem legal, eu estou de folga, eu trabalhei ontem, como vocês sabem eu trabalho à noite, mas hoje as minhas filhas estão recebendo algumas amigas em casa. E ao contrário do que as pessoas pensam, nós não temos amigas brasileiras da idade delas, então elas convidam as amiguinhas que elas frequentam e todas são irlandesas, lógico. A Ruby, que é a mais velha, convidou 3 amiguinhas, uma já veio aqui em casa, as outras 2 é a primeira vez. Elas vão fazer o que se chamam de oversleep, ou sleepover, que não é, na verdade, como se diz americano, pijama party, né? Elas vão dormir aqui em casa, vão passar o dia e vão só amanhã pela manhã. Eu já preparei quase nada, né? Eu encomendei um bolo de chocolate na Brasileira, fiz pipoca, né? Fiz pipoca no micro-ondas, que eu sou dessas, infelizmente. Encomendei também alguns salgadinhos numa Brasileira maravilhosa que tem aqui, a Keila. E agora eu vou pra cozinha preparar umas guloseimas, estou fazendo pizza, vou fazer hot dog, vou fazer minis hambúrgueres para que elas se sintam bem à vontade e elas voltem sempre. Porque é muito importante a criança brasileira, no caso as minhas filhas francesas, se sentirem acolhidas na comunidade, mas também é muito importante que a gente faça esse passo em direção delas. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Crise de identidade cultural e aceitação das crianças aqui na escola, na comunidade irlandesa. E aí então você preparou tudo, se organizou para morar fora do seu país, da sua região, da sua cidade. Só que passando-se alguns anos, né, já que a sua criança vai na escola desse país, frequenta lugares desse país, mas em casa fala português, a criança não sabe muito se ela é brasileira ou se ela é estrangeira. Isso se chama crise de identidade cultural. Isso acontece também com os adultos, eu já passei um pouco por isso, após viver mais ou menos uns 10 anos na França. Quando eu voltava para o Brasil de férias, eu não me reconhecia mais nos brasileiros do Brasil, que seja estilo, jeito de andar, jeito de falar, pensamento, os hobbies, sabe, passatempos. Então, se isso acontece com os adultos, que dirá com as crianças, que elas não têm muita memória do que viveram no passado. Eita, o trem! Então, você vai ter que saber o que vai acontecer com você ou com o seu filho, criança ou adolescente é um momento da vida. Depois de 5, 10 anos mais ou menos, eles não se reconhecem mais, nem como brasileiro, nem como estrangeiro. Para isso não acontecer, eu vou te dizer o que você vai fazer. Antes de você sair da sua terra, você já vai dizer para ele que as coisas são diferentes, para onde você vai, que ele vai ter que se adaptar e que não tem problema se ele gostar de coisas mais irlandesas do que brasileiras. Segunda coisa, você vai continuar falando a sua língua local. Muita gente faz o erro de falar com a criança em inglês achando que vai facilitar a adaptação. Não, isso não vai facilitar a adaptação. Ao contrário, isso vai criar problemas no futuro, porque no subconsciente da criança vai ser: se meu pai ou minha mãe, que são brasileiros, não falam português comigo, alguma coisa tem errado. Será que tem vergonha? Será que tem alguma coisa que não está legal? Então eles vão se recusar a falar a língua. Você não sabe do que o futuro é feito. De repente você vai ter que se mudar para um país que fale português, ou você vai ter que voltar para o Brasil. E aí, como é que você faz com seu filho, que é brasileiro, que não fala bem a língua e que não conhece nada do país? Outra coisa, não fale nem bem, nem fale mal, que seja do Brasil ou do país que você vai viver. Analise e seja o máximo correto com todos os aspectos. Lembra porque você está largando o seu país, algum motivo tem, mas você também tem saudade de certas coisas. Então morar, por exemplo, na Irlanda e falar: a Irlanda é péssimo, por isso e aquilo, Brasil que era bom,
isso causa também uma certa confusão, porque a criança vai pensar, ué, esse Brasil é tão bom porque você saiu de lá, e ele vai idealizar esse Brasil que na verdade nunca existiu. E o contrário também pode causar um problema, que é, o Brasil é péssimo, uma merda, é isso e aquilo. Então você tem que ser correto e analisar bem o que você vai falar, porque eles são esponjas e absorvem tudo. Aí você vai dizer, Débora, mas tudo, né, vai dar trauma? Sim, gente, infelizmente nós estamos criando nossos filhos fora do nosso país, né? E eles não vão ser como os irlandeses, porque eles não são de cultura irlandesa. Eles vão ter vários hábitos daqui, vão falar língua, com alguns anos vão ser fluentes, com mais anos ainda vão falar praticamente com o sotaque daqui, mas eles vão ser sempre brasileiros ou irlandês de origem brasileira, em função. Então, sempre falar a sua língua é bem importante, sempre falar coisas positivas e negativas, fazer uma análise completa é legal, explicar o porquê, para não criar um sonho daquele país maravilhoso que nunca existiu. Esses dias atrás, nós fomos passear numa cidade não muito longe daqui de gente, chama Dublin, e é uma cidade bem turística. E eu vi uma situação bem inusitada, assim, um casal de brasileiros, dava pra ver que são brasileiros, a gente se reconhece, né? Deixou a criancinha de 2 anos correr, e o pai fica gritando atrás da criança assim, take care, take care. Aí eu, hã? E a mãe gritando atrás, put your jacket, put your jacket. A gente se olhou assim, eu com meu marido, disse, meu Deus do céu. Então, primeiro largar a mão da criança onde tem estrada, nada a ver. E segundo, por que falar com a criança uma língua que não é a sua e que você mesmo ainda não domina? Porque é totalmente inadaptado essa frase. Take care é quando você dá tchau, tipo assim, se cuida, tá? No caso, teria que ser be careful, que seria cuidado. Aí você vai dizer, ai, Débora, você tá falando porque você fala inglês? Não, meu inglês é péssimo. Mas uma coisa que eu sei, hoje em dia, você tem que saber que a criança é capaz de aprender várias línguas ao mesmo tempo. E mais cedo ela é apresentada essa língua, mais ela vai ter facilidade para aprender no futuro. Então não tenha medo de falar português com a sua criança do momento que você já coloca videozinhos para ela assistir, deixa ela escutar a rádio local, já vai interagir com os vizinhos falando um pouquinho. Ah, porque é muito pequena, vai começar na creche, não fala a língua. Vai se fazer tudo com o seu tempo. Não conseguiu? Coloca para fazer atividade, já falei. Aula de música, esportes irlandeses, né? Ah, não conseguiu ainda? Coloca numa aulinha de reforço, 1 vez, 2 vezes por semana, numa aulinha de inglês. Tem vários professores que dão aulas até pela internet, por Zoom. Então, por favor, preservem sua língua para que você depois no futuro não tenha uma criança que tenha dificuldade de se reconhecer. Trate sua casa como se fosse a embaixada do Brasil ou o consulado, que dentro você fala a língua e fora a criança fala o inglês, já que nós estamos na Irlanda, ou se for um outro país. Por que eu te falo isso? Porque hoje em dia falar 2 línguas para quem mora fora é um mínimo, gente. Então, quando você fala, mas a minha criança fala inglês, mas e daí? Todo mundo aqui fala, quem não fala somos nós. Então você preservando a língua, pelo menos ela vai ter uma segunda língua, que ela vai poder, de repente, postular no trabalho, se ela quiser voltar para o Brasil, se ela quiser ir para Portugal, ou para, sei lá, outro país que fale língua portuguesa. Então, é bem importante isso. Outra coisa que eu queria te falar, eu vi ali nos grupos de Facebook, uma pessoa reclamando e perguntando como ela poderia agir, porque os 2 filhos dela chegaram na escola, e as criancinhas, já que eles não falam inglês, se recusam a brincar com eles, que se sentem excluídos, foram conversar com a professora e com o diretor, e que os professores e diretores não fizeram nada a respeito. Ela queria que dar parte na polícia, ou achar um jeito de... Enfim. Gente, isso não é sofrer bullying. Bullying é você ser agredido. Você ser agredido é você ser xingado, é você ser meio que perseguido. Isso sim você pode dar parte na polícia ou falar com o diretor. Se as crianças não querem brincar com a sua, eles não são obrigados. Você não obriga a sua criança no Brasil a brincar com os outros. Por que você obrigaria os outros a brincarem com a sua? Para isso você tem que preparar a criança. Não é aí chegando lá você vai fazer amiguinho, vai ser tudo perfeito. No meu caso das minhas filhas,
elas fizeram certa amizade. A partir do momento que eu vi que elas não conseguiam desenvolver porque não tinha língua, meu marido já colocou elas na aula de inglês, pagou por isso, foram 3 meses de aula, várias vezes por semana. Então não espere que as crianças te acolham ou acolham o seu filho assim maravilhosamente bem. A primeira coisa que você deve fazer para evitar que isso aconteça é ter certeza que você está inscrevendo sua criança numa escola que o diretor já está acostumado a receber outras crianças estrangeiras. Porque se você vai para um village pequenininho, onde tem uma escola miniatura, onde tem só 5 crianças que elas se conhecem e que o seu filho não fala a língua, não brinca com eles, não conhece nada, não gosta dos mesmos brinquedos, é bem complicado, né? Temos que ter em mente que nós temos que nos adaptar aos costumes deles e não o contrário, porque somos nós que estamos vindo para cá. Então não fale que vai ser sempre maravilhoso, que tudo vai ser muito fácil, porque às vezes não é. Tem uma certa frustração quando você não fala a língua, adulto ou criança, né? E depois você vai se comunicando quando pode, inscreva suas crianças no máximo de atividades possíveis, né? E se não der certo, passe tempo em família, que bom que aí você passa tempo em família, você conversa com eles, você passa a brincar de outras coisas, de outras maneiras de comunicar, mas você não pode obrigar as outras crianças a gostar do seu filho. Infelizmente, a gente não tem esse poder. Na Irlanda, e como a maioria desses países da Europa, eles não têm fascínio por estrangeiro como a gente tem no Brasil. No Brasil, assim que chega uma criança loira, os olhos azuis, acho que todo mundo, o galeguinho, o alemãozinho, as crianças ficam apaixonadas, como a gente também pelos turistas. Mas aqui não tem isso. Então eles não vão receber sua criança como, ai meu Deus, a nova pessoa. No meu caso, nos casos das minhas filhas francesas, foi assim, porque o diretor anunciou que chegaria crianças novas, a gente fez uma volta na escola, a gente conversou muito com o diretor antes de escolher essa escola. Por quê? Porque eu já estava com medo. Aí eu perguntei para minha filha, a Rubi que é mais velha, né, que é mais tímida, mais comunicativa e mais tímida. O que você faria se as crianças não te aceitassem, não te acolhessem na escola? Ela falou, eu ficaria depressiva, eu ficaria triste. Eu disse, ai, criança fresca. Aí eu perguntei para a Vênus. Ela falou, eu faria nada, eu iria para a escola e pronto. Porque você tem que explicar para sua criança que a escola é um lugar para aprender e depois socializar. Não vai para a escola para brincar, você vai para a escola para estudar. Então não faça fábulas, não iluda a criança como que vai ser perfeito, porque pode não ser e ela vai ficar bem decepcionada. Outra coisa, em função da região onde você for morar, as crianças e os adultos têm hábitos diferentes. Eu estou aqui no condado de Clare, em Ennis, né, como vocês sabem, e aqui as crianças brincam muito fora. De manhã, quando é férias, os meninos, as meninas saem de casa para passear, para andar de bicicleta, ficam andando com aquele bastão de hurling para cima e para baixo. E aí, se a sua criança gosta de ficar no computador ou jogar videogame, pode ser legal, mas raramente eles vão conseguir se dar bem com esses meninos, as meninas que são geralmente a maioria bem ligados ao esporte, temperatura às vezes negativa. Você vai nos clubes aqui, que chamam de pitch, que são os campos, tá lá treinando, de short às vezes. Então, certas coisas também a gente tem que fazer para se adaptar. Mas minha criança não gosta de esporte, não tem problema, mas também não pode pedir que todo mundo aceite naquele grupo. E aí você vai me dizer, então qual seria a solução? Solução não tem, gente. O importante é estar no caminho do meio, meio termo. Preservar a sua cultura, preservar a sua língua, deixando espaço para sua criança gostar de coisas novas. Não é também colocando só na comunidade brasileira que ela vai conseguir se adaptar. E dar tempo ao tempo. E se no final de tudo isso a criança começar a se sentir mais irlandesa, ou se acostumar mais no país do que no país de origem, paciência. Isso faz parte da escolha que você fez há muito tempo atrás, entendeu? Então, quando a criança vai começar a sentir aquela coisa de eu não sei se eu sou brasileiro, eu sou irlandesa, eu não gosto disso, ou eu prefiro o Brasil, você simplesmente vai dizer assim, você é um brasileiro cidadão do mundo, você tem direito de gostar de coisas diferentes e de ser diferente do momento que você esteja feliz. Seja livre para falar a sua língua na sua casa, se adaptar aos outros fora, preservando e sabendo que você é de origem brasileira, tá bom? É o que eu falo para minhas filhas, eu falo sempre para elas são francesas com mãe brasileira, elas não nasceram no Brasil, elas não têm pai brasileiro, elas nunca viveram no Brasil, só foram de férias algumas vezes e a menor nem lembrança tem.
Então eu não posso falar para ela que ela é brasileira. Eu já expliquei para ela, se no futuro ela se sentir irlandesa e pegar a documentação daqui, não tem problema nenhum. Ela vai ser irlandesa de origem francesa e brasileira. Tchau!